Conseguiu? Olá, estamos aqui ao vivo no seminário da TKT. Sou a Thalita Mendes. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado por mais um ano aqui, né, presente, para a gente falar. E hoje, dessa vez, o método de canto infantil, que foi um super desafio, eu adorei. Como professora de educação infantil também, adorei. Já pensei na parte de coordenação motora, pensei também na parte de física, como estudante de educação física. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Eu acho super importante. Antes de você continuar, eu posso te apresentar? Ah, é? Você me apresentar. É. Dá uma vergonha, né? Que chique, né, gente? Tudo bem, pessoal? Não precisa, não. Precisa da gravação. Precisa. Bom, em primeiro lugar, por isso que eu fiz questão de subir, nós queríamos agradecer a Thalita pela cessão do local, né? Então, ela fez questão de receber todos os professores e diretores aqui na escola dela, né? E com toda essa estrutura, com lanche, café, chá. Muito obrigada, Thalita. Muita gentileza sua, tá? E a Thalita é nossa parceira já há alguns anos, né? Eu não lembro quantos anos que você está com a TKT. Ela começou lançando o curso de técnica vocal da TKT. Então, ela fez o volume 1 e volume 2 e logo em seguida ela lançou o volume 1 colorido. Agora, com a necessidade das crianças todas querendo aprender a cantar, isso surgiu depois do The Voice infantil, né? Aí teve um boom, um crescimento por procura de crianças para fazer o técnica vocal, tá? Então, hoje ela vai falar sobre o lançamento dela, né? O livro ainda nem está pronto, né? Hoje eu trouxe um modelo, né? Um boneco do livro e ainda falta a parte de áudios que você vai mandar, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a Thalita. A Thalita é autora do método TKT de técnica vocal e lança agora o canto infantil para crianças a partir de 4 anos. Fundadora do Espaço Bioarte, onde nós estamos, é fonoaudióloga e professora de técnica vocal, além de estudante de educação física. Seu diferencial é aliar o condicionamento físico ao vocal, tornando o ensino da música divertido e funcional, tá? Então, essa é a Thalita e nós vamos ficar com ela até 15h50, mais ou menos, né, Thalita? Tá bom? Bom seminário. Pronto. Obrigada. Que chique, né? Ela vai apresentar, gente. Tudo isso que ela falou é coisa de hiperativa, tá, gente? Eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu não paro quieto. Estou sempre criando coisas, fazendo coisas e não paro, né? Gosto muito. Esse livro foi muito gostoso de fazer, né? Então eu peguei, também atendo alunos crianças e também não usava o meu método, mas eu adaptava as aulas para as crianças, né? Mas eu vejo a necessidade da criança de repente estar pintando, usando lápis, usando alguma coisa, algum outro recurso, né? Então eu fiz esse método pensando bem cautelosamente sobre isso, né? Envolvendo parte de coordenação, que está aparecendo aí agora. É que a música na nossa cara, né? E aí esses são o índice, né? Algumas das lições que a gente vai falar. E sim, vamos ter o 2, tá? Esse vai até a 11ª lição. E em breve vamos lançar o volume 2 também, tá? Então aqui a gente vai falar no primeiro contexto, vou falar sobre a música, sobre os elementos, né? Vou falar de timbre, vou mostrar timbres diferentes, né? E aí eu mostro na internet, a criança está acostumada de repente com outros recursos. Vou tentar sempre pensar no perfil dela, né? Então se ela é uma cantora de igreja, eu vou pensar ali em instrumentos diferentes, em louvores diferentes. Então sempre pensando a aula sempre adaptada de acordo com o perfil daquele cantor, daquela criança, né? Então aqui tem as figurinhas, se ela quiser pintar, né? Se ela quiser fazer alguma coisinha diferente. E claro, sim, vou falar também de postura, de alongamento corporal, né? Que é super importante no canto. Vou falar como que vai alongar, essa lição é enorme, tem várias coisas legais, várias atividades legais para a gente, tiver uma sala de aula com espaço, a gente deitar lá no chão e alongar com a criança, fazer diferentes exercícios, né? E o que eu tento mostrar aqui para a criança? Que tudo produz som, que o nosso corpo produz som. Então, eu vou mostrar também ela aqui uma parte de teoria aliada à percussão corporal, que depois o Alessandro vai falar mais, né? Então, vou aprender a partitura primeiro com o meu corpo, né? O que o meu pé pode produzir, a minha mão, a minha boca, os sons, como que eu posso passar isso para depois uma escrita, né? Então, primeiro o meu corpo vai experimentar, vai vivenciar.
E depois, quando tiver um pouquinho lá na frente, eu associo isso à teoria musical, tá? Então eu trouxe só um artigo, porque são diversos artigos falando sobre os benefícios do exercício físico para as crianças, né? A gente sabe que não é só para criança, é para a vida toda. Mas aqui especificamente falando do TDAH. A gente pega muita gente hiperativa hoje numa aula de instrumento, numa aula de canto. E qual o desafio, né? Primeiro, tá no instrumento certo? Que eu tentava aprender teclado, desculpa, mas estava errada. Estava errada, mulher, hoje eu me achei na bateria. Olha que interessante, por quê? Estou ali descarregando. Né? Então a gente tem TDAH, tem essa necessidade dessa adrenalina. Então a bateria me trouxe isso, né? O Alessandro é meu professor de bateria, e tem sido incrível, né? Tenho me realizado ali. Então assim, vou descarregar essa energia nessa criança antes, nessa aula. O que ela fez durante aquele dia? Ela está enérgica, né? E é uma aula de canto. Então vamos lá. Vamos alongar, ou então eu vou associar os vocalizes a alguns exercícios, né? Então eu uso elástico, né? Então vamos fazer algumas coisinhas. Vou fortalecendo, vou alongando, vou fazendo algo mais dinâmico. Então fica mais interessante até para a criança e também para o professor, né? Porque ele também já vai entrando ali, né? Então aqui, ó, só rapidinho falando sobre esse artigo, que crianças que se exercitam 30 minutos diariamente antes da escola, né, melhora, né? Então assim, ela tem mais foco, tem mais concentração. Então assim, pais coloquem as crianças para fazer alguma coisa antes de estudar. Isso é comprovado cientificamente. Tem até questões de prova, né? O pessoal que vai fazer prova na faculdade, o pessoal que sobe pelo elevador, o pessoal que sobe pela escada, deu diferença, né? Então assim, se oxigenou, vascularizou as células. É incrível o que o exercício físico faz. Então, gente, optem por exercício físico e fora as melhoras na voz, né? Então aqui, ó, vamos estimular os hábitos saudáveis, desenvolver a coordenação motora, melhorar a cognição. Então essa criança vai aprender mais. Se ela já se exercitou antes de ir para a escola, antes de ir para uma aula de instrumento, ou antes, na própria aula de instrumento, ela vai aprender mais. Então eu foco ali naquela parte mais dinâmica e depois, agora vamos aprender aqui, agora vamos aprender esse acorde, então vamos aprender a fazer esse solfejo, vamos cantar aqui. Ela vai muito bem, ela vai muito melhor. Então aqui a gente sabe dos inúmeros benefícios, né? Ó, postura, aumenta a flexibilidade. Não precisamos de tudo isso para a música? Precisamos também, né? Depois no canto, né? Entrando de novo aí na parte de respiração. Tem a lição da respiração, porque a gente sabe que no canto a respiração é a base, né? Então eu peguei 2 fonemas aqui bem específicos, né? Por que o S? O S eu não estou trabalhando, gente, só para tirar esse mito. Aquecimento vocal, porque eu não tenho contato de prega vocal. Então eu só estou vendo o suporte aéreo pulmonar. Como que está o suporte aéreo pulmonar dessa criança? Então ela vai fazer logicamente brincando, com a nuvem e os tracinhos. E eu vou estar lá cronometrando quanto tempo que ela está conseguindo fazer. Quanto tempo que ela tem que fazer, qual que é o ideal? Está lá no manual, gente, está tudo bem explicadinho. A idade dela, então se ela tem 8 anos, no mínimo ela tem que manter 8 segundos. A criança tem 9 segundos. Depois foi para o outro falando ali, né, que já muda um pouquinho também. Também não tem vontade de prega vocal. Então, só para me avaliar a parte respiratória dessa criança, como que está, para eu saber se eu vou precisar desenvolver mais e trabalhar mais. Lembrando que todas as lições a gente vai ter também um áudio para trabalhar, né? Então vai ter o vocalize e agora vai ter o playback do vocalize para a criança treinar sozinha também, tá? Aí eu como fonoaudióloga, escolhi fonemas específicos, né? Então fui lá e escolhi o Z da abelhinha, né? O som que a abelhinha faz. Por quê? Parece que não, mas tem criança que não consegue fazer o som do Z. Zzz. Reparem, isso já não é muito normal, né? Então eu tenho muito paciente que a gente tem que aprender a instalar esse fonema nela. O Z eu já tenho a questão do contato da prega vocal. Então, eu peço para a criança fazer esse som, eu já sei como está essa prega vocal dela. A cooptação está fechando legal? Não está fechando? Ela não sabe fazer? Não conseguiu só nessa aula? Vai conseguir produzir? Ao longo da aula ela faz esse fonema em outras formas? Então, o professor está atento a isso. Por quê? Não produziu? Poxa, então vamos conversar com a mãe, vamos ver o que ela tem e já encaminhar certinho para que ela consiga fazer esse fonema e cuidar da sua saúde vocal. Então, o som do Z... Fechei minha prega vocal, tá bonitinho, tá lindo, perfeito. Dá pra fazer também como aquecimento vocal, tá bom? E aí, lógico, ela pega um lápis, ela vai levar a abelhinha até o mel fazendo o som, né? Isso também é legal, torna a lição um pouquinho mais divertida. E aqui entra nessa parte que eu gosto, que é a parte do corpo, né? De falar que o nosso corpo produz sons graves, agudos, como que eles produzem, né? Como que a gente pode fazer, que a gente pode tocar, né? Então, uma partitura
corporal, de como que a gente pode fazer um som diferente. E a criança vê essas possibilidades além da nossa, né? Ver, explorar os sons também com o corpo. Que último desenho é esse? É joelho? Vai joelho. É, bater na mão aqui na perna, né? Aí aqui para ela desenhar, né? Hoje as crianças ficam tanto no celular, né? Então pensei muito nessa parte de coordenação, preenche aqui, cobre ali. Tem criança que nem sabe mais pintar hoje, né? Porque só fica na tela assim, ó, né? Então eu vou trazer muito disso pensando nessas questões também. Então desenhar um objeto, um animal faz um som forte, embaixo um som fraco, né? Então aliar todas essas coisas para a aula de música também ficar um pouco mais divertida, né? E é isso, a Jenny foi rapidinho falando sobre o método. O método, né, os áudios estão em produção, mas o método em si está pronto e deve estar passando por aí. Está passando, né? Essa O pessoal conhece muito. E vai ter o 2 também, volume 2, e acho que o 3 também, para a gente dar continuidade. Quando sai? 1º de agosto? É, completa, né? É porque está faltando áudio, por isso que a gente não lançou ainda. Certinho, gente. Tá? São quantos métodos? Esse acho que vão ser 3, porque tem bastante coisa Quantas atrás. sessões tem? Tem 11. 11. Esse tem 11. Mas vai seguir a estrutura de 12 ou vai deixar livre? Porque o nosso método é a estrutura de 12 lições. Vai ter musiquinha assim para as crianças cantarem? Tem, eles têm os vocalizes. Então, os vocalizes são pensados com fonemas específicos, né? As vogais, as consoantes, o que eu quero com cada um desses sons, né? Tudo muito pensado nisso também. E vai ter o playback, a criança depois treina sozinha. Mas no livro não tem canção, né? Eu não gosto de ir pro repertório, eu gosto de deixar livre. Tem criança que quer cantar a musiquinha da banda dela, outra do louvor da igreja, outra. Então, são muitos públicos diferentes, então eu prefiro não, sabe, tentar colocar algum repertório. Eu deixo bem livre isso. A gente costuma dar certificado a cada final de estágio. É livre, não tem prova, é só terminar o livro, a escola solicita o certificado? Prova das crianças. Não. É Tá. que o infantil vai seguir a mesma Então, critério sem dos prova. demais. Senão eu namoro, mas Não. isso não sei como. Só estou perguntando, mas para você reforçar. O nosso infantil a gente não Não, costuma dar não, prova, a gente é faz um mais festa. livre, algumas. A gente faz uma festinha no final de cada estágio, né? E manda o certificado. Mais alguma dúvida? Tudo bem? Tudo bem, então, tudo bem. Então tá bom. Obrigada a todos.